arrombam para roubar, mas ajuntais para vocês tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aleluia. Também eu vos convido a que abram as vossas Bíblias na Epístola de Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Tiago, capítulo 5 e versículo 1. Tiago 5 e 1. Tiago é bem pertinho lá de Apocalipse, depois dos Hebreus, antes de Pedro. Aleluia. Capítulo 5 da Epístola de Tiago diz assim: e agora prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porque desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, e vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Toma o seu assento, glorificando e adorando o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele tem uma lição para o seu povo. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 6, ele fala sobre a bem-aventurança, não é? Ou fala sobre as beatitudes, não é? Então ele ensinando os seus discípulos que eles deveriam ser pobres de espírito. Aleluia. E alguém, até ouvindo esta palavra, diz: mas não podemos ser pobres de espírito. E esta palavra pobre, Jesus está falando de humildade, humilde de espírito, não é? Porque esta palavra pobre aqui no dicionário comum do Aurélio, não é? Dicionário secular, significa ser desprovido ou mal provido do necessário. Isto é ser pobre. Aleluia. Então Jesus está ensinando os seus discípulos a serem pobres de espírito. Aleluia. Em nossa sociedade nós sabemos que pobre e pobreza são palavras pejorativas, ou seja, que evocam ou que trazem aspectos desagradáveis. E por isso, quando as vemos neste texto bíblico, Jesus ensinando que bem-aventurados são os pobres de espírito, alguém se alarma, alguém até se escandaliza. Como assim ser pobre de espírito é bom? É necessário, é muito bom. Aleluia. Mas quando ouvimos isso, a nossa primeira reação não é muito boa. Jesus esclareceu que o reino dos céus é para aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para conseguirmos realizar a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos depender dele. Aleluia. Então as pessoas querem se enriquecer, querem ganhar o pão de todas as formas, querem se sustentar na terra, mas o verdadeiro pão, o verdadeiro sustento vem de Deus, vem do Pai. Aleluia. Não podemos esquecer que Jesus estava no deserto em jejum de
sem colocar alimento na sua boca, quem apareceu para ele? Para lhe oferecer pão? O próprio Satanás, não é? Então o que ele quer fazer? Ele quer oferecer aquilo que nós estamos precisando naquele exato momento. Aleluia. Jesus sabia que ele precisava de pão, é bem verdade, senão o seu corpo físico desfaleceria, mas ele não aceitou que o pão viesse por oferecimento dos próprios Satanás. Ele disse: não, nem só de pão o homem pode viver. Aleluia. Ou seja, não é só do sustento humano, não é só encher, alimentar a carne, o corpo físico. O ser humano precisa se alimentar o seu espírito, alimentar a sua comunhão com Deus, alimentar ou estreitar a sua relação com o Pai. Aleluia. É isso que Jesus disse a Satanás. Aleluia. Mesmo assim, ele não se deu por vencido, saiu oferecendo mais coisas para Jesus, e Jesus rebatendo com a palavra. É assim que você e eu precisamos fazer. Aleluia. A cada dia o inimigo nos oferece aquilo que nós buscamos e carecemos nesta vida, mas nós não devemos aceitar, aleluia, o prato que o inimigo oferece, porque olhando por cima até parece lindo, até parece delicioso, mas por dentro, se mexermos naquele prato, naquele alimento oferecido pelo diabo, nós veremos que está cheio de vermes, está fermentando vermes. É um prato de podridão, somente tem cobertura. Aleluia. Assim como Jesus disse também, aleluia, dos sepulcros caiados. Se formos ao cemitério das grandes cidades, nós veremos um sepulcro mais lindo que o outro, não é? Mas na verdade, Jesus disse: olha, essa beleza está só por fora, porque só o coveiro sabe a podridão que tem ali dentro. Aleluia. Então Jesus disse também: vocês não podem ser iguais aos sepulcros, bonitos por fora, mas por dentro está podre, estragado. Aleluia. Então nós aprendemos com Jesus que nós precisamos ser pobres de espírito. Esta palavra pobre não tem o sentido pejorativo, mas tem o sentido de humildade, humildes de espírito. Aleluia. Só quando temos a consciência da nossa pobreza espiritual é que podemos reconhecer que nada somos e que dependemos exclusivamente e totalmente dele. Aleluia, glória a Deus. Como cristãos, devemos buscar o Senhor de coração aberto, em submissão à sua vontade. Nós só temos a ganhar ficando à mercê do nosso Deus, que com o seu infinito amor, o que ele faz? Nos sustenta. Aleluia, glória ao nome de Jesus. É bem verdade quando nós ouvimos a pastora Cida Zanichelli falando sobre o velório. Esta realidade eu acompanho todos os dias no meu trabalho profissional. Não é? Famílias que chegam destruídas, quebradas por causa dos desentendimentos familiares, não é? E quando um ente querido tão importante para eles morrem, eles então buscam se unir, buscam pensar, repensar na realidade da vida, não é? Porque na verdade nós estamos passando por esta terra só por um tempo.
vale para nós é a vida depois da morte, que é eterna, que é para sempre, que é de glória e de vitória. Aqui é só luta, aqui é muita dificuldade que nós temos que enfrentar. Aleluia. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Ele não disse vocês só terão aflições, ele disse vocês terão no mundo aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós teremos também dias gloriosos, alegrias nesta terra, mas também teremos aflições, teremos dificuldades, problemas, não é? Enfermidades, mas Jesus disse: vocês tenham coragem como eu tive, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus disse: eu venci o mundo, eu fui um vencedor, eu sou um vencedor, e vocês, para vencerem, é só me seguir, como nós já ouvimos aqui, aleluia, na palavra introdutória. Aleluia, é só seguirmos os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, que nós seremos vencedores. A importância da humildade. A pessoa que é humilde tem um profundo senso de submissão. Já viu? A pessoa humilde, humildade aqui não significa pobreza, como nós dizemos, não é? Quando Jesus fala pobres de espírito, se refere à humildade. Então tem pessoas que são pobres, ou seja, não têm bens materiais, mas nem por isso são humildes. Se colocar algo na mão dele, o primeiro que ele vai pisar é aquele que doou algo para ele. Não é? Infelizmente, tem seres humanos assim, mas Jesus nos ensinou a sermos humildes. Aleluia. Ou seja, quando temos humildade, nós temos o senso de submissão, porque a submissão está tão esvaziada de si, a pessoa, no caso, está tão esvaziada de si mesma, que se sente bem em não dar lugar ao orgulho no seu coração. Então o orgulho, na verdade, não faz parte do nosso coração, pelo menos não deve fazer parte da nossa vida. Cristo foi exemplo de humildade. Aleluia. Lembram-se, certa vez, Jesus chegava cansado das suas viagens, entrou na casa de um amigo, aleluia, um religioso, louvado seja Deus, e então chegou uma mulher, aleluia, e chegou então aos seus pés e começou a chorar, e depois pegou um unguento, um perfume muito caro, e despejou nos pés de Jesus e começou a lavar, secar com seus próprios cabelos. E aquele homem, chefe daquela casa, ficou horrorizado, indignado, revoltado, até os seus discípulos também. E Jesus disse: olha aqui, rapaz, entrei na sua casa, você não lavou meus pés. Era obrigação do chefe da casa fazer isso, não necessariamente ele, mas os seus empregados. Quando recebesse visita, ele tinha autoridade de mandar os seus escravos, os seus servos, lavar os pés dos visitantes, porque lavar os pés traz um senso para quem está viajando, andando, ainda mais descalço no deserto, traz um alívio ao corpo físico. Aleluia. E Jesus sentiu isso como ser humano. Aquela mulher não derramou somente lágrimas e água, mas derramou perfume nos pés de Jesus, e não secou com a toalha, mas com seus próprios cabelos. Aleluia. E Jesus mostrou a ele: olha, você não fez isso, era sua obrigação, era seu dever lavar os meus pés e dos meus discípulos, mas você não fez isso, e agora está reclamando desta mulher que está derramando
seu coração, a sua alma aos meus pés, reconhecendo que Jesus é o Messias prometido a Israel. Isso, aquela mulher estava dando um exemplo de humildade. Aleluia. Qual a importância da humildade para o cristão? Em uma época na qual as crianças não eram sequer contadas, Jesus as valorizou a ponto de afirmar que toda pessoa precisa ser como uma criança em sua pureza e simplicidade para ter acesso ao reino de Deus. Aleluia. As crianças não podiam nem estar entre os adultos, não é? Não eram contabilizados. Aleluia. E de repente os seus discípulos discutiam entre si: quem é o maior? Quem é que de nós que Jesus vai colocar lá na cadeira mais importante no céu? E Jesus, vendo aquilo, chamou uma criança. Viu também que as pessoas tiraram, os adultos tiraram as crianças do meio para que elas não atrapalhassem, porque a criança aprende brincando. Estão aqui professoras, não é? Entre nós, que sabem que as crianças aprendem brincando, não é? Então Jesus sabia e sabe disso, sabendo disso, mandou que trouxessem uma criança, aleluia, e apresentou: olha, se vocês não forem iguais a esta criança, vocês nunca vão herdar ou entrar no reino de Deus. Porque criança fala de pureza, de simplicidade. Criança briga, daqui a pouco já está amiguinha de novo. O papai e a mamãe dá uma chinelada no filho ou na filha, daqui a pouco já está beijando o papai e a mamãe. Com a Cecília é o dia todo, pastor. Aleluia. Se passarmos com a Cecília falando com ela rusticamente, para que ela ouça, porque a Cecília não para. Aleluia. Daqui a pouco tem que pegar o chinelo e dar uma chinelada, e ela chora, daqui a pouco está abraçando o papai e a mamãe, não é? Porque criança tem simplicidade, tem pureza. Aleluia. Nós os adultos, só porque alguém olha feio, já pensamos: olha, o presbítero Jairo não gosta de mim, ele olhou feio. Meu Deus do céu, aleluia. Eu estava conversando com um colega de trabalho e disse: olha, eu nunca que vou perdoar aquele rapaz que matou o meu irmão. Meu irmão, trabalhador, honesto, e ele estava indo para o trabalho e aquele rapaz foi armado para cima dele, ele reagiu e o ladrão matou o meu irmão. Eu nunca vou perdoar. E aí eu estava ensinando ele sobre o perdão, porque as pessoas lá fora não têm entendimento do perdão, o que é perdoar. Eu disse para ele: olha, aquele rapaz pode não te perdoar, mas você tem o dever de perdoá-lo, se você quiser herdar o reino dos céus, porque ele está aprendendo indo para a igreja, não é? E aí eu aproveitei e falei: como é que você quer ser perdoado por Jesus dos seus pecados quando você não perdoa aquele que tirou a vida do seu irmão? E eu disse para ele: não é fácil, claro que não é fácil ter um ente querido morto, assassinado por um outro ser humano, sem amor, sem Deus no coração. Não é fácil perdoar, mas Jesus ensinou-nos que nós devemos o perdão. Aleluia. Para que a pessoa não possa, que se ele não aceitar Jesus, problema dele, mas nós já perdoamos. Aleluia. Em João 13, do 3 ao 17, nós lemos a respeito de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, não é? Então Jesus poderia lavar os pés dos seus discípulos? Não. Quem deveria lavar os pés de Jesus eram os discípulos. Aleluia. Mas ele, como mestre, como professor, ele tinha que ensinar na prática. E aí ele pegou pé por pé, começou
começou a lavar, Pedro ficou bravo. Pedro ficou indignado. Peraí, eu é que tenho que lavar os teus pés, o Senhor vem lavar os meus? Os meus não. E Jesus falou: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro falou: então lava logo o corpo inteiro. Aleluia. Pedro era maravilhoso. Aleluia. Pedro tinha um humor, um humor sanguíneo, não é? Mas ele amava Jesus. Louvado seja Deus. Então o mestre deu um exemplo de grande humildade, executando a lavagem dos pés dos seus discípulos. A humildade é totalmente o oposto da soberba. Enquanto a soberba tem como origem o egoísmo, o soberbo ele só ama a si mesmo. Tem um colega do trabalho também, eu posso falar, também não vou dar nome, você já conhece. Aleluia, ele é muito soberbo. E aí nós vemos o egoísmo. Ele quer fazer um trabalho, ele só pensa nele, só ele ganhar. Não, meus colegas não. Se você estiver ganhando também, ele já fica bravo. Isso é soberba. Tem como ponto de partida o egoísmo. Só olha para o seu umbigo, anda assim, ó, só olha para o umbigo dele, não enxerga ninguém. Quem olha para o umbigo não enxerga quem está do lado, quem está na frente, quem está atrás, não enxerga. Esse é o egoísta, é o soberbo. Enquanto a soberba tem como origem o egoísmo, a humildade produz o altruísmo. Aleluia. O oposto de soberba e de egoísmo é o altruísmo. Altruísta é o que o escritor, o compositor do hino 225 da harpa cristã, ele ensina: com altruísmo e com poder, ser valente. Altruísta é aquele que ama o próximo. Altruísta é aquele que se opõe ao egoísmo, é aquele que tem prazer de ajudar o próximo. Este é altruísta. Então a humildade produz altruísmo, amor ao próximo, faz aflorar a honestidade e os propósitos sinceros. Aquele que é humilde aceita de bom grado submeter-se às autoridades. Quando questiona as ordens recebidas, faz com amor, não é? Não é obrigado a aceitar tudo, não. Você pode se opor, mas você vai fazer com humildade, vai se opor com humildade, com amor. Não, meu líder, não, pastor, não, eu não pensava que era assim, ou não pode ser assim, assim eu acho que é melhor, ou pode ser melhor desse jeito, daquele jeito, com amor. Não é? E aí, com humildade, nós chegaremos a um bom senso. E a humildade, para terminar agora, demonstrada por meio do perdão. É possível que uma das exigências mais árduas para um cristão seja perdoar. Mesmo quando não existe arrependimento da parte daquele que ofendeu. Na maioria das vezes, quem ofende não quer perdoar. Na maioria das vezes, quem é ofendido até perdoa, mas quem ofende não aceita perdoar. Que coisa, né? Foi esse o exemplo que Jesus deixou ao perdoar na cruz os seus ofensores. Lembram-se? Ele ensinou ali um perdão completo. Por isso o cristão precisa perdoar sempre que for exigido dele, e não apenas perdoar poucas vezes. Lembram-se? Certa vez Jesus estava ensinando e alguém perguntou: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque alguns ensinavam que são 3, outros diziam não, são 7. E aí Jesus falou: não são 7, 70 vezes 7 você deve perdoar. E alguém disse: é perdão por dia, é diário, hein? Aleluia, louvado seja Deus. Então o cristão pode ter riquezas materiais, já que falamos de ricos aqui,
No Sermão do Monte, Jesus estabeleceu princípios que norteiam a vida humana. Destacaremos um deles que está registrado em Mateus 6, do 19 ao 21, nem dá tempo de ler, e diz respeito às riquezas materiais que contrastam com as riquezas espirituais. As aspirações do cristão devem focalizar o lar celestial. Por isso, Jesus afirma para juntarmos tesouros no céu. Foi essa leitura que nós fizemos. Como futuros cidadãos dos céus, devemos investir no tesouro celestial. Em vez de pensarmos apenas nos investimentos humanos, como cidadãos desta terra, como os bens e riqueza da terra, onde tudo se corrompe e acaba, devemos fazer investimentos espirituais, os quais jamais serão destruídos. Então nós podemos ter riquezas na terra? Claro que podemos. Podemos sim, desde que essas riquezas não tomem o nosso coração, desde que o nosso coração não seja cheio da riqueza. Amém? Aleluia. Riqueza para ajudar o próximo é glorioso. Tem pessoas ricas que ajudam muita gente. Isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque nós precisamos ter também bens materiais, porque somos cidadãos desta terra. Temos que sobreviver nela algum tempo, mas nós não podemos esquecer que nós temos dupla cidadania. Somos também cidadãos dos céus, e lá no céu nós precisamos guardar riquezas. O que é guardar riqueza no céu? O alvo de ajuntar tesouro no céu é alcançado pelo cristão à medida que ele serve a Deus, dedicando-se à obra do Senhor e sofrendo por amor do nome de Jesus. Além disso, uma das diversas formas de investir no tesouro celestial é utilizando o tesouro terreno com sabedoria. Pronto. Pode ser rico? Claro que pode. Quando avaliamos algo como muito precioso, concentramos a nossa atenção toda e a nossa energia também, não é? Assim mostramos em que realmente está envolvido o nosso coração. O principal propósito do cristão deve ser conhecer cada vez mais o Senhor e a sua vontade. Então, pobres de espíritos, para terminarmos, são aqueles que reconhecem sua miséria espiritual, abandonam sua autossuficiência e prostram-se diante de Deus totalmente dependentes. Eles não depositam a sua esperança e confiança nos bens materiais, mas única e exclusivamente em Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos aprender com Jesus a sermos humildes. Aplauda o Senhor Jesus.